palestra. Tá? Para mim é um prazer apresentar o professor Renato Assunção. Ele, além de um amigo, me ajudou, fez parte da minha formação, né? Eu entrei no Laboratório de Estatística Espacial na minha graduação, depois eu fiz o mestrado com ele, antes de fazer o doutorado fora. Então, o Renato tem uma história muito grande na estatística, apesar de estar escrito DCC aí, que é o Departamento de Ciência da Computação, onde ele está fazendo os novos desafios dele, e ele vai apresentar para a gente o trabalho, mostrando assim, um pouco dessa história, dessa transição, e do que ele acredita que é o nosso futuro em termos estatísticos, de fato, as coisas que a gente deve atacar, vocês vão ver, e as coisas que ele tem trabalhado de maneira geral. Então, a palestra é bastante interessante. Eu vou passar a palavra para ele, e é um prazer enorme ter ele em mais um seminário de estatística, porque agora o Renato frequenta KDD, é coisa importante, assim, seminários com 5.000 pessoas, sei lá, que ele quer dar palestra. Então, ter ele aqui, né, no MGEST para a gente é muito bom, muito prazeroso. Bom, Renato, a palavra é sua. Obrigado. Marquinhos, obrigado pela apresentação, e eu queria agradecer aos organizadores do MGEST pelo convite para fazer essa palestra. É mentira essa história de que eu só faço apresentação no KDD para 5.000 pessoas, etc. Isso não é verdade, não. Se alguém me convidar, eu venho. Eu continuo aqui. Essa apresentação, alguns de vocês já viram anteriormente. E é porque a gente vai ficando velho, você descobre que você tem muito pouca coisa relevante para falar. Aí essas poucas coisas você acaba repetindo o tempo todo, até os amigos param de suportar ouvir a história, principalmente porque é isso mesmo, a mensagem é a mesma que eu já fiz há algum tempo nesse semestre. A principal mensagem, as transparências estão em inglês, porque foi basicamente a mesma apresentação que eu fiz na RBRAS, que aconteceu em julho em Lavras, e haviam alguns pesquisadores estrangeiros, e os slides, então, estavam em inglês. E a principal mensagem é que a gente está vivendo o início de um período de revolução na história humana. E, principalmente, os alunos de graduação que estão aqui, isso não afeta tanto, até mesmo os mais velhos como eu, ainda podem aproveitar um pouco do prêmio, mas o grande prêmio mesmo está indo para os jovens. Esses jovens estão no lugar certo, na hora certa. O lugar certo é trabalhando com dados estatísticos. E o tempo certo é esses tempos revolucionários que a gente tem. A estatística é um dos motores dessa revolução que está acontecendo. Ela está vivendo um período de mudanças fundamentais, radicais mesmo. Na sua raiz, ela tem mudado. E quem realmente conseguir tirar vantagem dessa oportunidade única, que muito raramente aparece na história, na carreira de alguém, essa pessoa vai conseguir se posicionar muito bem para os próximos 30 anos que vêm por aí. Vocês vão ter, quem fizer isso, vai ter oportunidades incríveis. Mas essa história ela começa há um bom tempo atrás, há mais de 100 anos atrás. Em 1900, o Carl Pearson, esse sujeito que está aí, em 3 momentos do tempo, ele é um dos primeiros gigantes que a gente tem em estatística, é um cara ligado ao movimento eugênico, ele define, estuda e propõe e verifica quais são as propriedades matemáticas do coeficiente de correlação de Pearson, cria um método de momentos para estimação de parâmetros em modelos estatísticos, cria um sistema de curvas contínuas, o teste Q-quadrado, o p-valor, componente principal, ele está por trás de tudo isso. Ele funda o primeiro departamento de estatística em 1911, em Londres, com o apoio da Companhia dos Produtores dos Fabricantes de Cortinas. Eles estavam bastante interessados na criação desse departamento de estatística naquela época. E, não sei porquê, ele ele cria a Biométrica, a revista que a gente tem até hoje, e é ainda viva, extremamente importante, uma das mais importantes da estatística. Logo depois, a gente tem realmente um momento em que a luz se faz. É quando o Fisher aparece. O Fisher é realmente o nosso Newton. É o cara que criou, estabeleceu as bases do que a gente faz até hoje. Ele escreve 2 papers, em 1922 e 1925, quando ele estava bem jovem, 32, 35 anos de idade,
E esses 2 papers são fantásticos. Não sou só eu que falo isso, é todo mundo. Qualquer pessoa que tem um mínimo de contato com o trabalho do Fisher sabe que ele foi o grande gênio da estatística. O Anders Hall, um historiador da estatística, fala que ele é o cara que, basicamente, sozinho, criou todos os fundamentos da estatística moderna, mais ou menos um papel semelhante ao do Newton em física. E o curioso, na linha de baixo, o Richard Dawkins, um biólogo muito famoso de Cambridge, falando que ele é também o maior biólogo que apareceu desde Darwin. Eu não vou ter tempo de entrar nisso, mas ele foi um grande geneticista, um dos principais responsáveis pela conciliação da teoria do Mendel e da teoria de Darwin, de evolução do Darwin. Então, aí mais 2 momentos Fisher para o seu deleite. E os papers são esses 2 aqui. São papers publicados em revistas que não eram de estatística, não existiam revistas de estatística praticamente naquela época, exceto a biométrica do Pearson, no qual o Fisher nunca publicou nada, porque tinha uma briga horrorosa de vida e morte entre os 2. Mas esse artigo é o nosso princípio à matemática. Eu chamo ele de princípio à estatística. Ele, aos 32, 35 anos, nesses 2 papers, ele define o que é a informação de Fisher. A gente aprende isso nos cursos de inferência. É o menor erro esperado de estimação que você pode ter para um estimador não viciado. Portanto, é um limiar de qualidade, de otimalidade. Melhor do que isso você não pode fazer. Então, se você fizer isso, você sabe que você está fazendo o melhor possível e imaginável. E ele, então, define um estimador que atinge, pelo menos assintoticamente, essa cota, que é o estimador de máxima verossimilhança. É incrível. Ele define isso, é o melhor que a gente pode fazer, e está aqui o que a gente pode fazer de melhor. Está aqui uma máquina, você enfia o input de um lado, o que sai do outro lado é o melhor que você pode fazer para estimar os parâmetros nessas condições. Ele estuda as propriedades do MLI, define outro conceito sensacional, que é o conceito de suficiência, um dos conceitos mais, acho que, criativos que a gente tem em estatística. Ele basicamente define todos os conceitos que nos guiam até hoje. Algum tempo depois, a gente tem um outro grande avanço com o Abraham Wald. Ele vive pouco, ele morre muito cedo, muito jovem, e define uma série de coisas importantes. Por exemplo, ele é o criador da teoria de decisão, onde, então, agora os problemas deixam só de ser um problema de estatística, mas é um problema de tomada de decisão, de ação que você tem que fazer no mundo. E estuda as propriedades do estimador de máxima verossimilhança em situações mais complicadas, por exemplo, em situações em que o verdadeiro valor do parâmetro está na fronteira do espaço paramétrico, define a análise sequencial e faz, inclusive, outras contribuições simples. Esse aqui é um trabalho dele na época da guerra, que ficou classificado, quer dizer, estava sigiloso durante um bom tempo. São trabalhos aparentemente simples, mas que têm um grande efeito, um grande impacto. O problema na época era que os aviões estavam sendo abatidos na Segunda Guerra Mundial e eles pensaram, então, em fortalecer, colocando uma armadura, uma capa de aço mais sólida, mais forte, para impedir que as balas que estavam sendo atiradas, o fogo antiaéreo alemão, conseguisse derrubar esses aviões. E o problema é onde que você ia colocar, porque tem um trade-off aqui. Se você reforçar o aparelho todo, você vai ter que gastar muito mais gasolina e, além disso, ele vai voar mais lentamente, vai ter menos agilidade. Por outro lado, se você não reforçar nada, eles vão continuar caindo. Então, a ideia era reforçar só nos lugares vitais. Aonde que devia ser colocado, então? Ele fez uma análise estatística com os aviões que estavam no pátio e fez um desenho representando mais ou menos aonde que era a intensidade dos projéteis que atingiam os aviões. E descobriu, então, que, a partir disso, vocês estão vendo meu mouse aí? Não, né? Que o lugar onde ele devia reforçar os aviões são exatamente esses lugares onde não tem bala. E a razão é simples. Esses lugares têm que ser reforçados porque as balas que atingiram esses locais fizeram com que os aviões não voltassem. Os aviões atingidos aí, nos lugares vazios, são os aviões que não voltaram, que não estão no pátio. Então, essas ideias simples, essa é a ideia de self-selection, a ideia de... a gente acabou de ter a palestra aqui do Léo, né, o minicurso, mas é exatamente o problema relacionado agora, que é uma amostra viciada que você tem em mãos, e você tem que tentar dar um jeito de corrigir isso. A presença do Abraham Wald fez com que a estatística vivesse, nos anos 50 e 60,
um período de matematização muito extrema. Isso é representado principalmente pela estatística que começou a sair da Universidade da Califórnia, em Berkeley, sob a liderança do Jerzy Neyman. Os estimadores de mínima variância, uniformemente não viciados de mínima variância, os UNVOs, testes UMPs, testes uniformemente mais poderosos, a teoria da decisão, um monte de resultados muito interessantes começaram a sair, mas, durante esse período, a gente percebeu, ao final desse período, começou a se perceber que a gente tinha realmente resultados ótimos, mas sempre limitados a situações muito simples, com 1, 2 parâmetros, ou então resultados assintóticos, mas com modelos simples. A gente não conseguia sair muito disso, e mostrando a limitação da matematização extrema desse período, desse tipo de abordagem matemática, para resolver problemas mais complexos. Esses problemas mais complexos estão sempre, a realidade está sempre batendo na nossa porta, invadindo, entrando de alguma maneira, e os estatísticos começaram a desenvolver pacotes estatísticos. Nessa época que aparece o SAS, o SPSS, e, no fim desse período, fica muito claro que a gente precisa atacar problemas mais complexos e maiores, com mais parâmetros, distribuições não gaussianas ou com outros tipos de distribuições. E é, então, nesse período, na década de 70, que aparecem os modelos de análise de dados, é quando eles nascem. O modelo de Box e Jenkins, o modelo ARIMA, é dos anos 70, o paper fundamental é de 1970, o modelo GLM aparece em 72, o modelo de risco proporcional em 72, diagnóstico em regressão no final da década de 70, e o TUC aparece com as ideias de análise exploratória de dados e robustez no final dos anos 70, mas ele é uma voz perdida no deserto, ninguém dá muita atenção, dá alguma atenção, parece interessante, mas parece realmente um outlier, literalmente. O tempo vai passando e ele começa a escorrer, na década de 80, realmente em bits e bytes. Na década de 80, métodos algoritmos, e não somente rotinas numéricas, a gente já usa rotinas numéricas, você não pode fazer uma regressão linear, você tem que usar decomposição SVD para fazer a decomposição QR ou decomposição SVD para fazer uma regressão linear. Então, métodos numéricos já eram usados, mas métodos algorítmicos, não. Eles aparecem na década de 80. O Bootstrap é o principal método algoritmo desse período. Quer dizer, a própria inferência ela era baseada num algoritmo, e não numa fórmula matemática que tinha que ser maximizada, como é o caso do MLI. Os outros métodos vêm em seguida. Logo depois, Bootstrap em 82, o CART, as árvores de regressão e classificação, aparecem em 84. Loess em 88, ACE em 85, Projection Pursuit, suavização por kernel, tudo é dessa época. Então, os pacotes estatísticos começam a mostrar limitações deles. A gente precisa de ambientes de análise de dados, e não simplesmente uma coleção de procedimentos, de procedures, empacotados, que você chama e ele te dá um output padronizado de saída. Nos anos 90, os parâmetros vão para o infinito. A gente já não tem mais modelos parcimoniosos. A gente está trabalhando com modelos que têm um número muito grande de parâmetros, ou até os parâmetros são funções, são funcionais, são curvas, são modelos muito mais realísticos, com uma capacidade preditiva muito maior. Uma das razões da gente fazer isso é porque a gente tem agora o poder dos algoritmos computacionais em mãos, a gente está desenvolvendo algoritmos para analisar isso, mas, ao mesmo tempo, a gente tem dados em grande quantidade também. Então, é desse período, dos anos 90, que aparece o GAN, redes neurais, Support Vector Machine, florestas aleatórias, bagging, e também o MCMC. Ele invade a nossa praia, aparece, as análises bayesianas passam a ser viáveis em problemas complexos, em problemas grandes, e a gente começa a fazer inferências sobre estruturas de dados bem mais complexas do que antes. Análises, por exemplo, de dados espaciais, geográficos, análises sobre dados organizados sob a forma de grafos, árvores filogenéticas, e os ambientes de análise de dados, que não existiam antes, aparecem nessa época. O S, S+, R, OX, são ambientes de análise de dados e não simplesmente um conjunto de pacotes e procedimentos. As linguagens também evoluem, aparecem coisas bem mais sofisticadas, e a gente chega no novo milênio. Entra no novo milênio, 2000 a 2017, e é quando a gente tem essa frase, eu acho fantástica, de duas pessoas ligadas à mineração de dados e data science, que é
a eficácia não razoável dos dados. O que eles estão dizendo assim, é uma eficácia incrível, é a capacidade de você, às vezes, poder até dispensar modelos e só olhando a grande quantidade de dados que a gente tem disponível, descobrir o que são realmente os mecanismos. O Deep Learning agora é talvez a principal ideia por trás dessa frase. Mas, quer dizer, aqui a grande diferença é o fato de que a gente está sendo inundados por dados. Dados, dados e mais dados. Então, a gente tem agora modelos espaciais e espaços temporais muito grandes, onde os nossos modelos começam a ficar difíceis de serem aplicados, porque demoram tempo demais. A gente começa a ter modelos para grafos aleatórios gigantescos. Quando a gente está falando de gigantescos, é o grafo do Facebook, é o grafo da web. A gente começa a precisar processar a linguagem natural. Todo mundo tem o seu telefone, tem aí ou o Cortana, ou a Siri, e isso é linguagem, é processamento de linguagem natural. Vocês imaginam quantas teses de doutorado envolvendo análise de dados tem por trás do que a Siri faz com vocês, faz para a gente. Eu estava com a minha filha recentemente no carro e tocou uma música que ela gostava, e ela gostou da música, ela nunca tinha ouvido, e resolveu e perguntou para a Siri, pegou o telefone e falou: Siri, que música é essa que está tocando? E quase que poucos segundos depois a Siri responde a música corretamente. Eu fiquei muito impressionado. Eu não sabia que ela tinha essa capacidade, esses assistentes pessoais. Você imagina o que ela está fazendo? Primeiro, você pode perguntar qualquer coisa para a Siri. Você pode perguntar sobre o tempo, você pode perguntar sobre perguntas estranhas que ela não vai saber a resposta, ou você pode perguntar: que música é essa que está tocando? Depois disso, ela tem que captar que tem uma música, ela tem que entender a pergunta, o que não é simples. Quer dizer, qual que é a tarefa que ela tem que fazer? O que você quis dizer? Que ela recebe um sinal de áudio, um conjunto de sons, e ela tem que processar esse som, ela tem que transformar isso em bits e bytes, que são transformados em caracteres. Ela, então, tem que dar sentido àqueles caracteres que estão juntos, ela tem que entender o que é aquela palavra, aquela tarefa que foi dada. Ela tem que capturar depois o som do áudio que está tocando, e, às vezes, inclusive, filtrar as conversas simultâneas que estão acontecendo, meu outro filho que está atrás falando alguma coisa. Ela tem que, em seguida, pegar esse áudio e processar o áudio, transformar ele em alguma coisa binária, mandar isso para a nuvem, procurar na base de dados que ele tem em algum lugar, talvez do Spotify, alguma coisa assim, que eles têm algum tipo de acordo, ou no Google Music, sei lá o que o Google também tem, ou a Apple, desculpe, o Apple Store, busca nessa base a música que está sendo tocada, acha isso, essa base é gigantesca, é imensa, mas acha isso rapidamente e retorna corretamente qual que é a música. Eu achei inacreditável. Eu falei: não, faz de novo. E agora eu vou pôr uma música minha. Ela não vai achar. Achou. Recomendação de itens a usuários. Todo mundo que usa a Amazon sabe o que é isso. É incrível. Eu adoro a Amazon. E claro que eu compro muito mais do que eu devia comprar, porque ele fica me oferecendo as coisas que eu quero comprar. Ele sabe o que eu quero comprar. Eu não sei ainda que eu quero comprar, mas ele sabe, e ele me oferece. E um futuro muito menos longínquo, próximo também, rápido, que já está chegando a uma velocidade enorme, talvez porque esteja sem nenhum motorista no volante, são os carros sem motorista, os carros autônomos. Eles estão chegando. A ideia, na verdade, é que a gente está, nesse período, atualizando as ideias do Fisher, simplesmente fazendo um updating. As ideias continuam sendo as mesmas. O que antes, a ideia sensacional de suficiência que ele tinha, resumo extremo, toda a informação presente nos dados, resumida, algumas coisas, hoje em dia a gente chama de data compression. E a gente precisa realmente fazer isso para lidar com a quantidade de dados que a gente tem. A ideia de eficiência, que era encontrar o estimador mais eficiente, não viciado, agora é um problema. Existe também esse problema de eficiência, mas a gente tem que levar em conta a eficiência computacional e escalabilidade. Não dá mais para simplesmente propor um procedimento e achar que ele pode rodar em 3 horas para te dar o resultado. Parâmetros e máxima verossimilhança também foram atualizados. Não é mais um vetor num espaço Rn de dimensão finita, que não aumenta com a quantidade de dados. Não. O espaço paramétrico aumenta com a quantidade de dados. Cada indivíduo que você tem um fator aleatório e você quer estimar o fator aleatório daquele indivíduo, cada novo dado que está entrando.
Bayes, já é possível na prática, Bootstrap, Machine Learning, em suma, a gente está atualizando. Fischer, ele continua presente, importante, como sempre. E as coisas realmente estão mudando. O Marquinhos mencionou que realmente a conferência do meu coração agora é essa, KDD. A primeira vez que eu fui foi no final do ano de 2016. É extremamente competitiva. Eu não tinha ideia de como eram essas conferências em ciência da computação. Os papers, menos de 5% dos papers submetidos são aceitos para serem apresentados. É extremamente prestigioso você ter o paper aceito. Na verdade, a publicação é o paper nos anais da conferência, que ficam disponíveis imediatamente, depois que eles são aceitos, para todo mundo. Essa conferência foi em São Francisco, tinha 2.800 participantes. Recebeu de financiamento de diversas empresas mais de $1 milhão. As companhias que estavam presentes durante o evento, durante os coffee breaks, eram as companhias do mundo digital. Facebook, Snapchat, Airbnb, Uber, Didi, Baidu, Amazon, etc. Todas contratando no local. Eles estavam praticamente pescando os alunos que estavam terminando o doutorado nas principais universidades, e pescando mesmo. O que você está fazendo? Você está trabalhando com processamento de linguagem? E o que é? O que é o assunto da sua tese de doutorado? Me conta. Mas por que você fez isso? E qual que é a vantagem do que você está fazendo? Interessante, nós estamos trabalhando com esse problema. A gente está precisando disso, porque agora o nosso Airbnb vai ter um atendimento online, e a gente precisa processar os comentários que as pessoas vão começar a gravar, e a gente precisa, então, de processamento natural de linguagem. Você não quer trabalhar para a gente? Se você tivesse alguma dúvida, eles chamavam para a festa que tinha aquela noite. Todas as companhias estavam fazendo festas noturnas, e essas festas eram para recrutamento das pessoas. Você podia ir também só para beber, você não precisava dizer que eles te chamavam e você aceitava ou não. Você tinha que decidir qual festa que você ia. Knowledge Discovery in Databases. E a gente está à beira de uma revolução. Esse slide aí, que vem desse blog, qual que é a sensação da gente estar realmente num processo onde o progresso humano vai acelerando numa velocidade incrível? Parece que realmente é uma mudança radical que a gente tem pela frente, mas, no entanto, por que ninguém está achando tanto que é assim? Porque, na verdade, é assim que a gente se sente. Como a gente não consegue realmente ver o futuro, parece que hoje é um dia como outro qualquer. Na verdade, hoje não é muito diferente de ontem, nem do que a gente viveu mês passado, 3 anos atrás também. A vida não era tão diferente assim, a gente lembrando, não parece que... E, no entanto, a aceleração é gigantesca. Você não percebe isso no dia a dia. É muito difícil que alguém saiba que está vivendo um período revolucionário, mas a gente está. Os sensores estão para todo lado. Agora a gente já tem a internet das coisas. A gente vai ter sensores andando no nosso corpo e monitorando o tempo todo o nosso estado de saúde, os exoskeleton lá daquele nosso brasileiro, com aquele nome italiano, esqueci o nome dele. Os robôs cuidando das pessoas doentes e das pessoas velhas, os drones entregando os pacotes e fazendo cuidado de saúde urgente para as pessoas, os carros sem fio. Isso não é ficção científica, isso está sendo produzido, isso está vindo lentamente. Os drones já estão andando por aí, eles estão aparecendo, daqui a pouco eles fazem parte da nossa vida, e a gente vai estar usando ele com a mesma naturalidade que a gente usa o telefone celular, como se fosse uma coisa que sempre teve com a gente. Como se fosse comum a gente simplesmente clicar e ouvir e ver a face de uma pessoa que está do outro lado do mundo e você está conversando com ele imediatamente. Eu, quando estava no meu doutorado fora, 20 anos atrás, isso era ficção científica. A ideia é que na web existe uma frase famosa que é a seguinte: se você não estiver pagando por um produto, como o Snapchat ou o Google, é porque você é o produto. A ideia é que várias dessas economias de tecnologia digital, elas precisam de uma massa muito grande de pessoas, elas coletam dados, e esses dados servem, então, para que você gere data products. São produtos intrinsecamente baseados nos dados. Por exemplo, a Amazon, a força dela é o fato de que todo mundo está usando a Amazon. Ela, então, coleta qual é o seu comportamento e de todo mundo mais,
e, com isso, ela te faz recomendações e você compra mais do que você compra de outros lugares. Várias companhias estão sentadas em pilhas gigantescas de dados. Vamos pensar aqui, o Hermes Pardini, que faz pesquisa, diagnóstico médico, né, é um laboratório que faz teste médico, teste clínico, e coleta esses dados de milhões de pessoas. E ele tem esses dados todos registrados. Ele tem, se eu sou um cliente fiel, ele tem todos os meus exames clínicos dos últimos tempos. Por que ele não pode começar a me recomendar algumas coisas que eu não estou ciente e que eu deveria saber e tomar mais cuidado com a minha saúde? Antes mesmo que o médico me fale isso. Talvez ele possa falar isso diretamente para os médicos. São produtos baseados nos dados. Bom, depois dessa coisa bem geral, deixa eu tentar ser um pouquinho mais específico, porque eu acho que esse é um mundo fantástico. Se a gente começar a falar, a gente nunca mais para. E eu vou apresentar alguns exemplos de trabalhos nos quais eu tenho me envolvido nesses últimos tempos e que eu acho que refletem, bem ou mal, um pouco dessas ideias. É claro que essas ideias são o ideal. Você faz o que é possível fazer com os recursos que você tem, com as pessoas que estão perto de você, com o tempo que você tem disponível, com as suas habilidades, etc., etc., etc. Esse aqui é um trabalho que a gente publicou há pouco tempo. As pessoas que estão envolvidas com ele são alguns colegas, às vezes tem mais 2 pessoas. A gente recebeu um prêmio do Google, o Google Research Award, em 2016, e também em 2017, por 2 anos seguidos. E esses prêmios se referem ao ano seguinte, quer dizer, nós fomos financiados em 2017 e seremos financiados em 2018, e o objetivo é utilizar dados de redes sociais para tentar encontrar locais de infecção por doenças infecciosas. Por exemplo, a dengue é um dos principais que a gente tem. Nós estamos usando dados de Twitter, e a ideia ela pode ser representada aqui nesse gráfico, onde você está vendo um mapa, onde você tem posições, você tem cada linha poligonal representa um indivíduo. Essas bolinhas, esses íconezinhos, eles representam um Twitter que um indivíduo mandou nesse local. Então, o local, no mapa, representa uma posição onde o indivíduo mandou um tweet. Analisando os textos dos tweets, a gente consegue identificar se aquele indivíduo, em alguma vez, durante os últimos 2 anos em que ele tem tweetado, se ele ficou doente de dengue ou não. Existe aqui um processamento natural de linguagem que eu não tenho tempo de entrar nos detalhes de como exatamente isso é feito, mas, em princípio, a gente consegue separar, então, os indivíduos que alguma vez tiveram alguma experiência pessoal, ficaram doentes com dengue, e os indivíduos que não tiveram isso. São as linhas azuis e as linhas vermelhas. As vermelhas são os indivíduos que tiveram dengue. A ideia é a gente sair percorrendo esse mapa, fazendo um scan nesse mapa. A estatística de scan é uma estatística super antiga, todo mundo conhece, um monte de gente aqui no Brasil trabalha com isso. Mas a ideia é sair escaneando esse mapa, tentando achar alguma zona, alguma região, onde, aparentemente, as pessoas infectadas, elas circulam com maior frequência do que as pessoas não infectadas. Qual que é a importância disso? As secretarias de saúde, o máximo que elas têm de informação espacial é o local onde a pessoa mora. Se você está sendo infectado pelo mosquito da dengue aqui no campus da Pampulha, ele nunca vai saber isso. Você não mora aqui, não tem ninguém morando aqui. Se você faz um mapa das pessoas doentes por dengue, você vai ter, talvez, um monte de estudante da UFMG infectado, e você não percebeu que eles se infectaram todos aqui numa região bem concentrada no espaço, que é o campus da UFMG. Então, a ideia é, tentando olhar, através da informação disponível no tweet, por que o tweet? Porque a única base que a gente tem acesso é uma base pública, é uma base aberta, a gente consegue ter acesso. Idealmente, eu preferia ter, por exemplo, o seu dado do seu celular, e te acompanhar o tempo inteiro. Mas eu acho que você não vai gostar que eu tenha isso, e eu não consigo isso de lugar nenhum. Mas a metodologia serve se você tiver uma base de dados melhor. Então, o nosso objetivo é desenvolver a metodologia e, possivelmente, depois, alguma secretaria de saúde faz algum contrato com uma dessas empresas que tem informação constante, por exemplo, a Vivo, digamos. E aí a gente consegue, a partir dos dados do celular, saber aonde exatamente você esteve o tempo inteiro. Os 2 modelos que a gente fez 2 modelos para esse problema. A gente chama de modelo de visita, e a ideia é tentar achar a zona mais verossímil
de que uma pessoa, a zona onde uma pessoa adoentada visitou, uma pessoa infectada visitou. O outro, que é chamado modelo de infecção, é o seguinte: dado que uma pessoa é caso, ela é uma pessoa adoentada, quais são as zonas aonde ela fica... Desculpe. Eu estou esquecendo quais são os dois modelos. Deixa eu passar para o próximo aqui, que eu tenho os dois modelos mais descritos aqui. Então, está aqui. O modelo de visita são duas probabilidades condicionais, e o que a gente faz é trocar a ordem dos eventos. Num você calcula P de A dado B, no outro você está calculando P de B dado A. E o que é o A e o B? Bom, num caso qual que é a probabilidade de que dado que você é um caso, qual que é a probabilidade de que você tweete de uma zona Z? Você, então, escaneia essa zona Z, essa zona espacial, procurando qual é a zona onde essa probabilidade fica muito alta, muito mais alta do que deveria ser. Do outro lado, o modelo de infecção dado que você está tweetando de uma zona Z, dado que você mandou K tweets de dentro de uma zona Z, qual que é a chance de que você tenha virado um caso, de que você se transforme num caso? Então, de novo, a gente percorre as zonas, procurando aquela zona onde essa probabilidade é muito mais alta do que deveria ser. O que significa esse deveria ser? Aí é o nosso trabalho técnico, teórico, é o que a gente desenvolveu no paper. A gente pegou dados de várias cidades brasileiras, esse trabalho continua sendo feito, a gente tem uma base muito maior, isso é o que foi publicado na época, a gente já tem bases maiores, a gente já tem outras coisas sendo feitas, e aqui estão só alguns exemplos de cidades onde a gente achou resultados. A gente testou com várias cidades grandes brasileiras, onde haviam dados de tweets suficientes para fazer a análise. Esse trabalho continua, como eu falei, continua inclusive sendo financiado pelo Google, e a gente tem agora um modelo que a gente está desenvolvendo, um novo paper, que eu espero que seja o meu passaporte para o KDD 2018, o próximo. E é um paper muito bonito, porque agora a gente está introduzindo algumas coisas a mais acerca do modelo de mobilidade do indivíduo, do período de latência da doença e do período em que ela pode infectar o indivíduo, em que ele fica infectado, desculpe. Eu gostei tanto desse KDD que eu tentei de novo no ano seguinte, em 2016. Aliás, aqui está errado, devia estar... não, está certo, desculpe. Esse foi o primeiro que eu fui, o de 2016. Esse paper anterior era de outra conferência. Esse daqui em 2016, então, foi a primeira vez que eu fui numa conferência dessas, dessa do KDD. Esses são os colaboradores desse trabalho que a gente fez. E a ideia do trabalho era a seguinte: a gente tem dados de redes sociais, várias redes. Vocês estão vendo aqui as bases de dados, vocês devem reconhecer algumas delas, provavelmente melhor do que eu, se você é um usuário de rede social. Metafilter, Metatalk, o Twitter, Yelp, tem o Ask.me, Reddit, vários outros. Bom, vocês estão vendo 3 gráficos aí em cima. O primeiro deles está mostrando um comportamento, o tempo está na escala horizontal, e na escala vertical a gente tem o número acumulado de eventos. Isso aí é uma hashtag do Twitter. Eu não consigo ler aqui a hashtag, mas vocês talvez consigam ler. Está embaixo aí o nome da hashtag. E está acompanhando, e você vê que é praticamente uma linha reta. Isso está mostrando que esses eventos aleatórios, que são os tweets que estão sendo emitidos nessa hashtag, eles estão chegando praticamente como um processo de poação homogêneo. No outro lado, a gente tem outra hashtag, em que você vê que a soma acumulada foi muito pouco no início, logo depois da criação da hashtag. De repente, ele tem um período ativo, de intensa atividade, e depois isso amortece de novo e fica muito mais lento. Finalmente, o terceiro é a situação que a gente acha que é a mais comum, que é uma mistura dessas duas situações. Você tem um processo de poação homogêneo que é como se fosse um ruído de fundo o tempo todo acontecendo. E, de repente, você tem períodos de intensa atividade que a gente chama de bursts, que são esses períodos onde muitos eventos chegam. Então, nós bolamos um modelo de mistura em que os eventos estão chegando aqui em cima, nessa primeira linha, nessa linha aí, a mais superior,
como um processo homogêneo de Poisson. Na linha de baixo, a gente tem algumas razões, alguma coisa que a gente não controla bem, que faz com que alguns bursts aconteçam e muitos eventos aconteçam simultaneamente. E o que a gente realmente observa é o que está embaixo, que é a mistura dos dois, sem que a gente consiga dizer que evento veio de que outro, de cada um desses processos. Bom, estudo de misturas de distribuições é uma das coisas mais complicadas em inferência estatística. Se alguém já lembra disso lá dos cursos de inferência, ele tem uma série de armadilhas esperando o estudioso de modelos de mistura. E aqui a gente tem uma mistura de dois processos pontuais. A estimativa ficou bastante complicada, a gente usou o algoritmo EM, tem um monte de fórmulas aqui, eu estou colocando essas aí para ver se impressionam bastante vocês e mostrar que a gente realmente trabalhou com estatística nesse negócio, não são só figuras bonitas. E a gente termina, no final, conseguindo um modelo simples, um modelo só com 2 parâmetros, analisando milhões de dados de cada uma dessas redes, e a gente consegue criar uma geometria das redes sociais. A partir dos 2 parâmetros que a gente tem, a gente consegue localizar nessas redes cada um dos, por exemplo, hashtags ou do tipo de evento que a gente está seguindo nessas redes, e elas têm, então, uma assinatura muito clara que permite a gente, por exemplo, identificar anomalias, essas bolinhas mais grossinhas, essas bolinhas mais gordas que a gente está vendo aí separadas em alguns lugares. Essa detecção de anomalias permite a gente, por um exemplo disso é esse caso, é uma hashtag, não, é do Ask.me, uma rede que chama Ask.me, e ela aconteceu o seguinte, um cachorro, o Totó, ele se perdeu, e o dono ficou desesperado e mandou uma mensagem: perdi o meu Totó, está aqui a foto dele, olha que lindo, se alguém achar e tal. Imediatamente tem uma série de pessoas mandando um monte de mensagens de apoio, de suporte, dizendo que se virem o Totó, sim, inclusive nunca vão poder esquecer o Totó, aquela foto linda que ele mandou, etc. Mas isso morre, o Totó não é encontrado, as coisas, o tempo passa, as pessoas esquecem do Totó, tem outros assuntos, e etc., e essa curva fica flat aí, até que, lá no final, naquela primeira linha vermelha, ele manda, o dono manda uma nova mensagem dizendo: olha, alguém viu o Totó, recebi uma mensagem de que alguém disse que viu o Totó perto da padaria, lá não sei onde. Imediatamente as pessoas ficam eufóricas, entusiasmadas, dizendo a ele que, olha, com certeza você vai achar, pode esperar, lembre-se, o Totó, tem muita gente de bom coração, alguém vai achar e vai te falar, etc. Passa-se um bom tempo com essas mensagens e ele manda uma nova mensagem: o Totó foi encontrado. Aí é o júbilo completo, as pessoas ficam entusiasmadíssimas, é uma explosão de alegria, de felicidade e tudo mais. O que é estranho aqui? Isso é uma anomalia completa dentro desse Ask.me, por causa desse período longo de silêncio e do fato de que essa hashtag ela foi ressuscitada mais na frente. Esse é um assunto que, dentro desse contexto, desse tipo de rede, ele deveria ter morrido, não deveria ressuscitar. Isso é estranho que ele volte de novo com tanta intensidade, depois de algum tempo. Bom, em 2017, a gente tem é a segunda vez que eu vou agora no Canadá, e a ideia é um paper que foi feito com a Raquel Aoki, que está aqui. Ela é uma ex-aluna da estatística, ela fez graduação em estatística, depois fez um mestrado em computação, e esse paper é um resultado da dissertação de mestrado dela, um trabalho que eu fiz com esse meu colega, o Pedro Olmo. A gente analisou uma enorme quantidade de informação. São 270 mil jogos, de 1.500 temporadas, de 84 países e 4 esportes. Os países estão espalhados no mundo inteiro. E, para dar uma ideia do que é isso, deixa eu mostrar para vocês um vídeo que a gente teve que produzir para a conferência. A conferência agora exige que a gente apresente um vídeo, e eu dei várias ideias sobre o vídeo, porque para a conferência anterior eu fiz o vídeo, eu mesmo fiz, eu produzi, e expliquei para a Raquel como que ela devia fazer, dei informações extremamente precisas de que tipo de imagem, que tipo de tom de voz que ela tinha que usar, etc., etc. Ela ouviu, ignorou completamente, fez da cabeça dela e ficou maravilhoso. Vocês estão vendo o vídeo?
por alguma razão não está saindo o som aqui nessa parte final. A ideia aqui era que esse foi um jogo que o prêmio que ganhou aquela última cesta, a bola foi lançada e o jogo acabou. E a bola, enquanto ela está no ar, ainda vale. E ele fez o ponto, e aquele ponto é o que deu o título para o Los Angeles Lakers naquele ano. E logo em seguida aparece o principal jogador do time perdedor, falando, pura sorte, não foi nada mais do que sorte. Em seguida aparece o cara que fez o ponto, falou assim, pô, esse cara, será que ele não lê jornal? Não, pô, ele devia ler jornal, eu estou fazendo isso a minha vida inteira. Então, mas eu não vou entrar em detalhes, acho que isso aqui deu uma ideia mais ou menos do que a gente fez, então a gente tem uns coeficientes que a gente tenta medir a influência da sorte, da predição, e a gente acha um monte de coisas interessantes, que, por exemplo, o campeonato espanhol, se você tirar 2 ou 3 times, o que resta lá dentro de variação entre os times, na pontuação final, é indistinguível de uma coisa completamente aleatória, como se os times não tivessem nenhum skill, nenhuma habilidade a mais ou a menos um em relação ao outro. Isso é diferente do que acontece no campeonato inglês, por exemplo, onde você precisaria retirar muito mais times para que o campeonato ficasse aleatório. E a gente também fez um estudo com modelos bayesianos para tentar encontrar os fatores que fazem com que, no basquete americano, alguns times sejam muito mais habilidosos do que outros. Porque no basquete americano a gente tinha uma quantidade de dados enormes, como, por exemplo, o salário de cada um dos jogadores em cada uma das temporadas, informação sobre o técnico, informação sobre que times anteriores aqueles jogadores passaram, quanto tempo eles estavam jogando juntos. Então, a gente conseguiu um número enorme de covariáveis. Eu também comecei a me envolver com alguns problemas de robótica, e esse é um problema de estatística espacial, são meus colaboradores aí usuais nessa área, o Mário e o Davi, e é um problema de estatística espacial maravilhoso, interessante, que eu nunca tinha pensado na minha vida. A ideia é que você tem uma anomalia, você pensa nessa anomalia como uma figura, um polígono, começando, por exemplo, como um círculo aqui, e à medida que o tempo passa, essa anomalia ela vai andando, vai se movendo e vai mudando de forma, por exemplo, chegando na forma dessa flor que tem aí no final. Os exemplos disso por exemplo, um fogo numa região florestal que está se espalhando, adquirindo, então ele está se mexendo, o incêndio está passando para outros lugares e está mudando de forma. Ou então uma mancha de óleo no oceano e que está caminhando e mexendo e mudando. O que nós temos em cada instante de tempo é um sensor, um robô, que encosta nessa anomalia, na fronteira, um único robô, e ele começa a circular, e a ideia é que ele vai coletando informações dos sensores para traçar, para poder fazer essa figura que vocês estão vendo aqui. Acontece que é um robô só, e à medida que ele está andando, a anomalia também está se mexendo, de uma maneira que a gente não consegue predizer exatamente, de uma maneira completamente não paramétrica. E à medida que ele, então, está andando, a anomalia está andando, esse é o caminho que o robô está fazendo nessa anomalia que mudou suavemente do círculo para a flor. Esse é o caminho, é o que você vê, de fato. Combinando essas duas coisas, você pode ver em 3 dimensões, se o tempo é a terceira dimensão, a anomalia mudando no tempo, e esse colar que está aí de contas é a posição do robô, e as bolinhas são os momentos em que ele está te mandando alguma informação numérica. A gente fez, então, um modelo estatístico para fazer a predição. A partir dessa informação que é do colar, eu quero, em cada instante de tempo, recuperar toda a anomalia, o formato dela naquele instante, incluindo as regiões pelas quais eu passei há um longo tempo atrás e que eu ainda vou passar de novo, mas ainda vou demorar para chegar lá, e que provavelmente já mudaram bastante. E os resultados foram extremamente interessantes. Deixa eu mostrar de novo em um vídeo. Eu agora não mostro mais fórmulas, eu mostro vídeos. O meu tempo está acabando, eu vou mostrar só esse vídeo. Aí no gráfico em cima vocês estão vendo o resultado da predição que ele está fazendo e a situação real da anomalia naquele instante. Então, um resultado muito bom, extremamente bom.
A gente caminhou para fazer um modelo agora com vários robôs e não um só. E a situação é muito legal porque agora, além do mesmo problema que a gente tinha antes, de traçar a anomalia que está mudando o tempo inteiro, a gente tem um problema de coordenar esses robôs que, por razões estocásticas, variadas, imprevisíveis, às vezes andam um pouco mais devagar, às vezes andam um pouco mais depressa. Então, você tem que estar o tempo todo mantendo uma distância entre eles, e eles têm que estar se comunicando, trocando informação, atualizando os trabalhos, etc. E a gente, em breve, vai estar fazendo uma nova versão desse paper usando processos gaussianos, e eu espero ter a colaboração aí de alguns colegas da estatística nisso. E aqui, agora, só para... Acho que eu já estou caminhando para o final, meu tempo, inclusive, está acabando. Esse é um trabalho que, com um aluno do doutorado da estatística, o Luiz, a nossa ideia é a gente... Nuvem de palavras é um negócio que todo mundo vê o tempo todo nos jornais. As palavras mais frequentes, elas aparecem com um tamanho maior. O problema é quando você está acompanhando as nuvens de palavras em, por exemplo, instantes de tempo diferentes. As palavras, elas aparecem em posições diferentes e fica muito difícil acompanhar o que aconteceu. Por exemplo, a palavra jobs, ela está presente em algumas aqui na do meio, por exemplo, está muito evidente aí na parte inferior à direita da imagem, mas é difícil enxergar onde está a palavra jobs na primeira e na segunda. O que aconteceu? Ela mudou de posição e está meio escondida agora, ela sumiu, ela ficou pequena demais. Aonde que está a palavra jobs? A palavra make, que está enorme na primeira, a palavra make está grande em todas. Mas algumas palavras, como... bom, jobs, esse o meu exemplo principal. A nossa ideia foi fazer um modelo estocástico, usando MCMC, etc., onde as palavras ficavam mais ou menos nas mesmas posições. A gente tem que garantir que as nuvens sejam compactas, que elas fiquem arrumadinhas, agradáveis de se ver. Então, você pode ver as mesmas nuvens de palavras que eu mostrei anteriormente agora, fica fácil acompanhar o que aconteceu com a palavra jobs, porque ela está na mesma posição em todas as três nuvens. Então, você pode ver agora não só o que aconteceu em cada instante de tempo, mas também fazer um tracking da dinâmica temporal. E, finalmente, para terminar o trabalho, um novo trabalho que eu estou bastante entusiasmado com ele, que é a ideia de fazer playlists de músicas. Eu ouço música demais, eu sou um fã do Spotify, e a gente fez aqui, um dos autores, eu não consegui achar uma foto dele na internet em lugar nenhum, e ele está viajando, eu não consegui a foto. Impressionante como é que uma pessoa hoje em dia, você não consegue rastrear ele na web, poxa. Ele não está em rede social nenhuma. Eu vou ter que ter uma conversa com esse aluno quando ele voltar. Mas a Carolina e o Pedro, de novo, e a ideia nossa é a seguinte: a gente cria um mapa, a gente pega um conjunto de informações harmônicas e melódicas de músicas, a gente gera um mapa, a gente faz uma espécie de componente principal, não é exatamente isso, mas a gente cria um componente principal onde a gente consegue projetar as músicas, e essas cores diferentes são diferentes estilos musicais. O nosso problema é o seguinte: você quer gerar uma playlist que vai sair de uma música como, sei lá, você faz uma viagem todo dia, você gasta mais de 1 hora no ônibus ou no carro, e você gosta de vir ouvindo música. E você quer ouvir, você quer começar com um estilo musical, talvez um estilo lento, porque você está saindo de casa, está de manhã, você não quer ouvir nada muito barulhento, você quer começar ouvindo, sei lá, música clássica, Mozart. Mas você quer terminar com Led Zeppelin, chegando aqui. Eu sou de um tempo em que Led Zeppelin ainda talvez hoje em dia seja outra coisa, mas Led Zeppelin. Como fazer isso de uma maneira que você não tenha uma passagem abrupta de Mozart para Led Zeppelin? Como é possível caminhar nesse espaço de maneira suave, de um ponto num lugar até outro extremo? Aqui está mais ou menos a ideia. Você vai caminhar nesse espaço dando pequenos passos. A sua viagem dura 1 hora, em vez de você ficar em torno da música Mozart durante um longo tempo e depois saltar para um outro ponto do espaço completamente diferente, a ideia é fornecer um mecanismo, uma ferramenta, em que a pessoa faz esse caminho lentamente e, no final, sem nem você perceber, você passou de Mozart para Led Zeppelin. E mais, você vai fazer isso de uma maneira diferente todo dia, porque você não quer ouvir a mesma playlist todo dia. Tem que ser uma playlist aleatória, uma diferente a cada dia. A gente bolou isso.
e criamos uma ferramenta. Então, criamos um modelo estatístico, estocástico e tal, para fazer esse negócio, e isso está agora aqui, já está disponível numa página. Você vem aqui, cria, escolhe a sua primeira música. Na verdade, a nossa base de músicas, é claro que ela é pequenininha, são as músicas que a gente teve que... Então, deixa eu escolher um artista aqui qualquer, deixa eu ver se tem. Mozart não tem, porque aqui são as músicas do... são as músicas da Billboard americana. São as músicas que a gente conseguiu pegar o áudio e pegar. Deixa eu pegar alguma coisa antigona aqui, o que pode ser? Deixa eu começar com a Beyoncé, que é a que todo mundo conhece, e a música dela, essa daí todo mundo conhece? Me, Myself and I? O que tem aqui da Beyoncé? Tem essas aí, ó. Diva. É uma frase que eu ouço todo dia da minha filha, então, deixa eu ver aqui. E nós vamos terminar, depois de sair da Beyoncé, eu vou terminar com o quê, hein? Eu quero uma coisa bem diferente. Barry White. Barry White, talvez vocês nem sabem o que é, né? Mas qual? Let the Music Play. E a gente tem que falar quantas músicas. Isso depende mais ou menos do período de tempo, né? Se a gente vai, por exemplo, ter cada música uns 3 minutos, então 10 músicas. Eu quero passar de Beyoncé para Barry White em 10 músicas. E aí a gente cria a playlist. A playlist está criada aqui, estão as músicas. Esse aqui é o caminho que ele fez. Tem várias pessoas aí, coisas aqui que eu não reconheço. Esse é o caminho que ele fez. Está vendo? Elas nem são tão diferentes assim. É o caminho que ele fez de Beyoncé até Barry White. E a gente ainda tem... A gente pode ouvir imediatamente a playlist lá no YouTube. Agora, a gente já está também gerando isso no Spotify. Então, ele começa aqui com a música da Beyoncé. Bom, não vou... queria só aqui. Essa é Diva. Depois, ela faz... A gente tem isso aqui. E vai mudando até que a gente termina. Não vou passar por todas. A gente acaba terminando lá com o Barry White. Não sei porque que a outra não parou. Ó, tá insistindo em tocar as duas juntas. E não parou. Para encerrar, então, gente, existem... eu não tive tempo de passar por outros trabalhos, eu tenho outros colegas, outros alunos, a gente trabalhando em vários outros pontos e questões interessantes, mas realmente não deu tempo de passar por tudo. A principal mensagem, para encerrar e falar nela de novo, é que a gente se sente mais ou menos desse jeito. É isso que parece que a gente está vivendo nesse instante. Mas, na verdade, fique ciente, é isso aqui que vem pela frente. Então, o melhor ainda está por vir. E espero que a gente se encontre de novo aí no futuro falando disso. Obrigado a todos. Pode ser pergunta bem geral, pode ser técnica. Pergunta como é que você fez isso aí ou não. Como é que você gerou aquela parte da música, aquela nuvem? Quando você faz a diferenciação de um estilo para o outro. Como é que você gerou aquele mapa de música lá, aquelas coordenadas, basicamente, para você medir distância entre elas? Eu usei uma ferramenta, um novo método de projeção multidimensional que chama T-SNE. T-SNE. As pessoas falam T-SNE, mas na verdade é T-SNE.
Foi publicada há coisa de uns 6 anos atrás, mais ou menos, mas já tem um número enorme de citações, e é uma maneira de projeção diferente do PCA. Ela não é tão baseada em linearidade, como é o caso dos PCAs, que precisa da decomposição espectral em autovetores e precisa de uma decomposição linear, digamos assim. Ele faz uma coisa um pouco diferente. Mas o caminho que a gente está fazendo não precisa ser no plano, não precisa. Aquilo é muito mais para a gente visualizar o que está acontecendo do que propriamente o caminho aleatório que a gente faz. Pode ser num espaço 5-dimensional, 10-dimensional, 20. A gente usou 20 dimensões aqui, 10 harmônicas e 10 melódicas. Oi, Renato. Eu queria saber sobre a formação. Eu vi que você está trabalhando com pessoas de diversas áreas, né? E a gente tem os alunos da estatística começando, para pegar esses 30 anos que você se referiu. O que você acha que eles deveriam investir? A gente tem opiniões diversas, né, num departamento de estatística, gente que acha que deveria ir uma coisa muito mais matemática, outros muito mais na computação, mas não é possível fazer tudo. Qual que seria o seu conselho nesse momento, né? Eu acho que é importante que a pessoa siga o seu coração, né? As coisas que a pessoa gosta. Então, se você tem uma inclinação matemática muito forte, a gente precisa de matemática, a gente precisa de desenvolvimentos teóricos, e é bom que as pessoas que tenham habilidade, a paixão por isso, façam isso. Por outro lado, tem pessoas que são muito mais, têm um espírito de engenheiro. Eu acho que eu sou assim. Eu descobri isso tarde na vida, mas eu descobri que não sou matemático, eu sou engenheiro. No fundo é isso. E para pessoas que não descobrem isso tão tarde, elas, ao fazer a formação, elas deviam se concentrar em ferramentas que sejam úteis para um engenheiro. Uma formação matemática, é claro que é importante, ninguém pode fugir do curso de cálculo, do curso de probabilidade, etc. Mas talvez a ênfase para uma pessoa dessa seja muito mais nas ferramentas necessárias para criar as coisas que engenheiros fazem, né? Engenheiros criam coisas. E, nesse caso, então, é fundamental que você tenha, por exemplo, um curso de banco de dados. Como é que você termina um curso de graduação em estatística, como eu terminei, sem saber banco de dados, sem saber usar a estrutura de dados? Porque hoje os dados são não estruturados, são enormes, são grandes. Seria bom que... E os alunos podem fazer isso. Você não é obrigado a seguir... Tem um conjunto de disciplinas obrigatórias, mas depois existe uma outra coisa que chama de disciplina optativa. Você seja proativo. Por que é o professor que tem que definir a sua história? Defina você, eu quero fazer tal disciplina, e solicita no seu colegiado que aquilo entre como disciplina optativa para você, que conte como crédito. Ah, não conta ainda, tá bom, faz o pedido para contar, explica por que você acha que é importante, e se tiver um coordenador razoável do outro lado, ele provavelmente vai falar, ok, esse é um perfil diferente, que eventualmente as coisas podem mudar, mas assim, do ponto de vista dos currículos ficarem diferentes, mas eu não acho que tenha... Mas, em suma, é difícil responder isso. Assim, eu acho que porque é muito pessoal. Cada pessoa tem que... É importante que o programa deixe, né, que os alunos tenham a liberdade de poder escolher o seu caminho. Bom, mais uma última pergunta. Ei, Renato, no início você falou uma coisa que eu fiquei pensando. Você falou assim, os dados agora, a gente não precisa mais tanto de modelos, os dados são tão complexos que eles mesmos estão dizendo, contando para a gente. Não foi se foi exatamente isso que você falou, me corrija. Eu queria que você falasse um pouquinho mais disso. O que eu quis dizer com isso é o que está nesse paper, The Unreasonable Effectiveness of Data. Eu acho que é um artigo que todo mundo deve ler. Eles são mais radicais do que eu sou, mas é um paper que me deixou pensando também durante um longo tempo.
E eles estão afirmando isso claramente. Eles estão falando, olha, há tempos atrás a gente precisava de modelos de equações diferenciais, a gente precisa de modelos muito claros, com poucos parâmetros, para tentar descrever o que está acontecendo. Hoje em dia, não. Hoje em dia, pela quantidade gigantesca de dados que a gente tem, você pode criar modelos com muitos parâmetros que se adaptam de maneira mais personalizada a cada situação e têm uma capacidade preditiva muito melhor do que esses modelos parcimoniosos, mas viciados. Vamos pensar, eles não estão falando que, quando eles estão falando que a gente pode se livrar de modelos, é que a gente não precisa mais fazer um modelo de regressão linear e ficar analisando os coeficientes e o intervalo de confiança de cada um dos 5 parâmetros que vão aparecer lá, dos betas. Mas a gente vai ter, na verdade, uma quantidade gigantesca de parâmetros, milhares de parâmetros, numa rede neural, como a que o Marquinhos tem usado em problemas espaciais, ou como o GAN, por exemplo, que não aparece um coeficiente, mas aparecem funções, e que tem capacidade preditiva muito maior. E quem está lá buscando esses algoritmos quem está buscando esses modelos, na verdade, são os algoritmos, e não você que teve que pré-especificar o algoritmo. Eu ainda acredito em modelos, mas os dados estão ficando cada vez mais importantes, mais do que eram no passado. Eu lembro de um outro paper que eu acho que é fantástico, é o paper do Leo Breiman. Ele publicou no Statistical Science, chama Statistical Modeling, The Two Cultures, as duas culturas. Ele fala mais ou menos isso, que ele foi no KDD a primeira vez, e ele ficou encantado também, e passou aí todo ano. Ele é o criador das árvores de regressão, de classificação, das árvores aleatórias, das florestas aleatórias. E ele enfatiza muito isso, que olha, a gente tem que criar agora modelos com alta capacidade preditiva, fazer menos matemática, tentar obter menos otimalidade, etc. E aparece um debate. Esse é um artigo com discussão, aparecem várias pessoas, por exemplo, o Cox aparece no final batendo fortemente contra essa ideia. E aí existe um rebuttal, uma resposta do Leo Breiman, logo em seguida, fechando a discussão, e o Cox fala o contrário, fala, não, a gente precisa de modelos parcimoniosos, com poucos parâmetros, porque esses parâmetros aqui vão ser interpretáveis, etc. Ainda estão usando poucos dados, eles ainda podem trabalhar só com poucos camundongos. E você ainda tem doenças que são raras, então você tem poucas observações. Então, o small data ainda é muito forte, né? Os lugares onde a gente está fazendo diferença, os lugares onde a gente tem começado a fazer diferença e onde as pessoas estão interessadas é onde são as coisas que não foram feitas ainda e que não estão prontas. A Unimed BH acabou de abrir um processo para dar dinheiro para startups e tal, que tem algumas ideias interessantes. Eu vi um projeto que eu achei muito interessante para coletar dados de glicose no sangue de um conjunto de pessoas que vão se dispor a fazer isso 24/7, 24 horas, 7 dias por semana, e vai fazer o controle para dispensar medicamentos nesse instante, ainda de maneira manual. Você vai lá e só toma meio comprimido por dia e não um inteiro, para ficar controlando. Ou então, daqui a pouco, com os nanobiosensores fazendo... Nós temos que fazer parte disso. Bom, quem quiser conversar com o Renato, tem hora do almoço agora, vamos agradecer ele mais uma vez. E antes de todo mundo ir embora, só um aviso, vai ter um sorteio de brindes aqui, então quem quiser participar do sorteio, eu não sei exatamente como é que ele vai funcionar, não, a Magda explica, a sacola está de Papai Noel, ela é bem grande, gorda, deve ser coisa muito legal, tipo, é um Kindle, não é um Kindle. É um iPhone. Só que não, né? Boa tarde, pessoal. A gente vai sortear aqui alguns brindes que a Doris do Conre trouxe para nós, e o professor Marcos Magalhães também doou 2 livros daquele dele, a gente vai sortear aqui. A gente vai sortear pelo número, a gente tem a listagem, né, de inscritos, das pessoas que se inscreveram antes e também dos inscritos de agora, né, que fizeram a inscrição com a gente aqui na hora.
Então, aí mesmo que a pessoa não esteja aqui, quem conhecer, né, fala para ela pegar com a gente o brinde lá na secretaria até o final do evento, tá? A gente vai fazer o sorteio usando o aplicativo aqui de números aleatórios. Você pode abrir aí, por favor? Então, são 247 inscritos que a gente tem. Qual que foi o primeiro número? 243 foi o primeiro sorteado. Aqui, ó. Vanessa Gabriele Martins. Alguém anota aí. Tá aí? Pode, o próximo. 206. Thaís Paiva Galete, não vale. Vale sim, a Thaís, professora nossa lá do departamento. A tá aí? Depois a gente entrega para ela. 23. Olha, chegou. Augusto Félix Marcolin. Tá aí? Você está anotando, Janete? Próximo. 170. Patrícia Mendes dos Santos. Tá aí? Quantos que já foram? 4? Está separando lá? Quem quer? Tá, o da Thaís. 53. Edilson Messias Gonçalves Júnior. Tá aí? O próximo. Hã? Tá, não, já a gente, vocês avisam para ela pegar lá na secretaria com a gente, tá? Também, pegar lá com a gente. 96. Gustavo Thomas. Tá aí? Separa aí também. Próximo. 57. Ah, tá anotando. Emerson Cota. Tá aí? Oh. 236. Deve estar aqui, ó. Tá aqui, ó. Não. Lucas José Freitas. Cento e 136. Lucas da Cunha Godoy. Não? Quantos faltam? Guarda esse aí também. Vai não. 151. Manuel Vitor Veloso, tá aí? Manuel tá aí? Depois a gente entrega para ele. E o último agora, o carro 0 km. Só que teve um problema na entrega, a gente substituiu por um livro do Magalhães. Conhecimento vale mais, gente. 219, Vitor Henrique Rosa Batista. Tá aí? Ei. Gente, obrigada, então.